É bem verdade que desde o início, do princípio, o Senhor falou: com o suor do teu rosto comerás. E hoje me parece que tem pessoas que estão correndo muito e vivendo pouco. Parece que estão querendo conquistar coisas maravilhosas, mas às vezes não consegue conquistar o coração de um filho que está do seu lado. Parece que tem pessoas que estão querendo se alimentar rapidamente, tipo num drive daquele de um fast food, mas me parece que essa digestão está lenta. A gente está buscando às vezes atalhos para viver a vida cristã, e quem entra em atalhos, grave isso, vai viver uma vida perdida, porque atalhos vai desviar do caminho. Sai desses atalhos, viva para a glória do Senhor. Em toda a criação, tudo que fora planejado, mas a cereja do bolo foi a criação do homem. E o homem, quando eu falo, não é o ser másculo, é do ser criatura. E esse homem criado, ele tem imagem e semelhança do Senhor. Mas que tipo de imagem é essa? Será que é uma imagem física? Que hoje o culto é o fashion, o belo, o estético. A coisa está tão ruim, Renan, que hoje o belo é mulher ter músculo. É o que está aí nas paradas de sucesso, né? Hoje tem os cultos templários, aqueles que são chamados de ratos de academia. Há tanta coisa hoje para o belo, para o fashion, para o estético, para a aparência. Mas pouca importância talvez nós estejamos dando o que é a imagem de Deus em cada um de nós. Quais são os critérios de similaridade que o Senhor gerou em nós? Quando pensamos que Deus é Espírito, nós devemos provocar em cada um de nós uma profunda reflexão a respeito do que seria essa imagem e essa semelhança. Até porque, quando o homem peca, essa matriz fora completamente corrompida. Esse homem, então, perde muito dessa característica. Mas, em teologia sistemática, a gente estuda uma coisa que vem falando dos atributos divinos, os comunicáveis e os incomunicáveis. E aqueles que Deus comunica é amor, bondade. E aí você começa a ver que o ser humano, ele deve ser dotado dessas coisas. Não raras as vezes, alguns tentam definir Deus como sendo um Deus que tem amor, um Deus que tem misericórdia, um Deus que tem bondade, um Deus que tem longanimidade. Deus não tem, Ele é. Por isso os nomes de Deus. Porque Ele é. E porque Ele é, e nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos critério de paridade, de sermos semelhantes a isso. Você deve ser bom, você deve ser longânimo, você deve ser justo, você deve ser compassivo. Por quê? Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Mas o que está estragando isso tudo, queridos irmãos? Isso tem sucedido no decorrer do tempo, quando a gente olha para a humanidade, alguns falam assim: pastor, eu não sei como é que pode, o mundo está tão mal, as coisas estão tão ruins. Ouvimos um testemunho de uma das palestrantes, de um pai que passou um problema com a filha, e que no final foi uma coisa muito impactante e trágica. Foi ou não foi? A gente fica pensando assim: meu Deus, quanta maldade, quanta coisa está acontecendo que a gente olha para o lado e parece que a gente não tem mais referenciais, esperança. Às vezes a gente quer ajudar alguém, o outro já olha e fala assim: o que essa pessoa está estendendo a mão? O que ela quer em troca?
As pessoas estão tão sobressaltadas que até para ajudar hoje está difícil. Irmãos, nós estamos chegando no fundo do poço como humanidade. E a gente perde a sensibilidade, a gente começa a perder características e atributos comunicáveis de Deus. Mas o texto aponta então para que, como por espelho. E por que por espelho? Porque está aí uma coisa que mulher gosta de um espelho. Como mulher gosta de espelho, irmãos. E tem uns homens aí também que não estão ficando para trás, não. Tem uns camaradas que, tem uma semana de academia, fica na frente do espelho posando de halterofilista. Cara, tá ruim demais, mas ele está se achando. Mas mulher gosta de um espelho. Eu fico vendo mulher assim, a mulher quando passa por um espelho parece ciúme. Ela dá uma contemplada e para conferir ela vai girando e contemplando outras partes. Parece que é quase que um 360 graus. E se tiver um espelho próximo, a mulher gosta de se olhar. E o que eu acho interessante é que às vezes a mulher está bonita, está bela, mas ela sempre acha que está ruim. O homem é o contrário. O camarada está ruim, ele sempre acha que está bom. É ou não é verdade, irmãos? É. A mulher fica assim, se eu pudesse aqui mudar isso, você fica se olhando no espelho, eu queria mudar isso, eu queria fazer aquilo. O homem ruinzão, ruim. Que outro dia eu passei na frente do espelho, assim, eu estava me arrumando, irmãos, quase que eu gritei, sai desse corpo que ele não te pertence. Estava ruim demais, situação crítica, estado de decrepitude, de calamidade pública. Mas o homem sempre acha que está bom, não tem que melhorar não está bom, ele acha que está bem. E é esse o problema da vida cristã, porque muitos estão achando que já estão muito bem na foto diante do Senhor, quando eu não falo do corpo, mas da sua vida com Deus, enquanto que outros estão mal. A imagem está ruim, mas acham sempre que estão bem na foto. A vida espiritual, as pessoas estão contemplando, e o texto fala, como que por espelho a glória do Senhor. Não tem homem nenhum que tenha visto a glória do Senhor. Lembram de Moisés? Deixe-me ver a tua glória. O alfilete está passando. Olha a glória do Senhor. O que representa a glória do Senhor? A reunião de todos os seus atributos, como eu acabei de citar nessa introdução a essa reflexão. Reuniu todos os atributos. É a glória do Senhor. E fala que a gente está vendo meio que como por espelho. E espelho, às vezes, tem espelho que às vezes ilude a gente, irmãos. Eu fico vendo as pessoas quando querem tirar foto, Rodolfo, estão botando assim sempre o celular para cima, para pegar um ângulo mais satisfatório, para ver se a imagem comprime. Por quê? Podem estar se olhando no espelho e achando que o templo do Espírito Santo cresceu um pouco. Tem espelho que você olha, parece que você está melhor. É ou não é verdade? Tem espelho que você olha, irmãos, parece um desastre, dá vontade de correr dele. Mas esse espelho que aqui está sendo falado, é um espelho onde você se vê com autenticidade. Ele traz a verdade de quem você é. Porque não tem pessoa que contemple esse espelho e veja a glória do Senhor que não consiga perceber o seu grau, o seu nível com o próprio Deus. E por isso o texto vem falando, nós somos transformados. E por que devemos ser transformados? Porque a natureza pecaminosa entrou, há uma necessidade de uma grande regeneração, a necessidade de uma grande mudança para sermos iguais a Ele. Eu lhe pergunto, quem aqui pode dizer que olha por esse espelho e fala assim, eu estou igualzinho o meu Pai Celestial? Fala aí. Quem de nós ousaria olhar para o espelho e falar assim,
Tu está bem. Agora você está bem. Quem consegue contemplar esse espelho e ver a imagem do Criador? Eu fico imaginando se Jesus, como no tempo dos discípulos, estivesse aqui conosco, como é que não estaria esse culto? Agora eu fico pensando, pastor Pedro, por que é que nós carregamos o Espírito Santo, somos templo dele, e não tem coisas tremendas às vezes que poderiam estar acontecendo no culto e não estão? Parece que a imagem está arranhada. E aí a gente começa a ficar cada vez mais distantes do ideal. Mas segundo a Pedro 1,4 fala que ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que possamos participar da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, nós somos participantes da natureza divina. Você, regenerado, tem natureza divina. Primeiro processo de santificação, falávamos na IBD, quando você tem um encontro, você entrega a sua vida a Cristo Jesus, você é regenerado. Essa natureza divina, ela começa a cada vez mais ser evidenciada na sua vida. E a partir daí, então, a sua vida começa a ser uma vida escondida em Deus. Não é uma vida qualquer. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Colossenses 3, de 3 a 10. Esse texto é lindo. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Agora, olha o que o texto fala. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E o que deve ser mortificado? Ele dá uma lista boa e extensa. Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também no outro tempo andaste. Outrora a gente andou nisso, agora não dá mais para andar nisso, porque quando vivíamos nelas, era assim a vida, mas agora nós nos despojamos de tudo, e vem uma lista maior ainda: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. E fala assim: não mentais uns aos outros, pois vocês já se despiram daquele velho homem com seus efeitos, e vocês já vestiram-se de um novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Imagodei, a imagem de Deus. Esse texto é muito belo e tem tudo a ver quando você compreende o que é você viver com a natureza de Deus. Mas estar com Cristo e viver para Cristo, a gente vai perceber então que nós somos empoderados a vencer o pecado. O diabo não mais nos domina, não estamos fazendo aquilo que a carne cobiça, a carne cobiçando contra o espírito, mas nós estamos dotados agora de capacidade de vencer, porque antes, quando estávamos andando outrora, nós estávamos lá nas trevas, nos fazíamos a vontade da carne, vivíamos debaixo do domínio da carne, mas quando fomos regenerados, fomos empoderados a vencer essa carne, e quando tivermos o corpo glorificado, nós não teremos mais essa carne gritando pecado. Ou seja, vamos traduzir isso: outrora o pecado reinava e dominava na nossa vida, encontramos com Cristo, fomos regenerados, temos a imagem dele de volta, pois somos novas criaturas, coisas velhas se passam, tudo se faz novo. E agora então nós somos empoderados, apesar de vivermos com pecados, a vencê-lo. E se ainda assim cairmos, temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar. E no futuro próximo, Reinaldo, nós estaremos isentos do que é conviver com esse pecado. Se outrora tinha a satisfação da carne, num tempo presente,
essa carne está sendo mortificada, o espírito está sendo empoderado, e num futuro próximo, na glorificação, você não vai ter que conviver mais com essa questão de pecado e mortificar corpo, porque teremos um corpo incorruptível, como o de Cristo. Mas é preciso fazer escolhas na vida, porque para sermos transformados pelo Senhor, nós precisamos correr atrás, mas não como alguns nos falaram. É bem verdade que desde o início, do princípio, o Senhor falou: com o suor do teu rosto comerás. E hoje me parece que tem pessoas que estão correndo muito e vivendo pouco. Parece que estão querendo conquistar coisas maravilhosas, mas às vezes não consegue conquistar o coração de um filho que está do seu lado. Parece que tem pessoas que estão querendo se alimentar rapidamente, tipo num drive daquele de um fast food, mas me parece que essa digestão está lenta. A gente está buscando às vezes atalhos para viver a vida cristã, e quem entra em atalhos, grave isso, vai viver uma vida perdida, porque atalhos vai desviar do caminho. Sai desses atalhos. Viva para a glória do Senhor. Nós precisamos buscar vida escondidas em Deus. E na vida escondida em Deus, com a natureza do próprio Deus, que estamos sendo transformados de glória em glória. Nós não precisamos de tanta coisa para viver. Irmãos, tendo o que comer, de vestir, de beber, dá um glória aí. Você tem o que comer, o que vestir, o que beber, sim ou não? Glorifica o nome do Senhor. Se Deus permitir comer uma coisinha a mais, irmãos, que coisa boa. Se Deus permitir você ter uma roupa a mais, que bênção é. Mas você não precisa de muito. Eu tomei um choque desse na minha vida quando eu olhava para a Márcia fazendo a maquiagem. Aí eu falava assim: meu Deus, essa mulher tem uns 500, outro dia eu contei, era 525 produtos numa mala, que eu não sabia o nome nem para o que prestava. Eu olhava aquelas coisas e falava: meu irmão, isso aqui deve ser de Marte, eu não sei. Homem, você está entendendo minha linguagem, sim ou não? Os homens aí, presentes. Os homens. Fala aí, Jerônimo. Aquilo é grego, hebraico, sei lá o que é aquilo. Aí, o sapato, não é? E, aliás, minha linda, você está com sapato novo, parabéns. Esse eu nunca tinha visto. Ganhou? Os olhos desse pastor não vai passar batido, irmãos. Não vai. Não vai. Esse eu não tinha visto. Não passa, não passa. Vocês me conhecem. Não vai passar. Mas quando eu falei isso, o Espírito Santo falou assim: vai no teu closet agora e conta quantas camisas de manga comprida. Não conta as polos, não. Fora as que estão lavando, as outras que estão lá. Na época eu contei, deu 91. Aí na hora vem aquela pergunta assim, ó: quem é o vaidoso nessa história? Quem é? Responda aí. Meus irmãos, nós estamos num esforço para conquistar coisas pessoais. E o esforço que deveríamos fazer é para ter uma vida escondida em Deus, para que as coisas do reino estivessem em primeiro lugar, porque tudo quanto carecemos e necessitamos, o nosso Pai nos dá, e Ele nos dá muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos. O Senhor tem provisão, o Senhor tem bênção, o Senhor tem cura, o Senhor tem milagre, o Senhor sabe dar coisas boas aos seus filhos. O nosso papel é viver numa dependência tal, que não seja no braço, na força, mas que seja de glória em glória, até sermos semelhantes ao Senhor da glória. O homem criado à imagem e semelhança do Senhor, ele precisa refletir essa glória de Deus. Por isso que o salmista fala que de uma maneira assombrosa ele foi formado. Um assombro.
Tem coisas que eu vejo sendo feitas assim, eu falo, meu Deus, que coisa interessante. Você imagina você e eu sendo formados pelo Senhor, Salmo 139, 14. É um assombro, sabe por que é um assombro? Porque o Senhor nos forjou de tal forma que a gente olha para o nosso corpo. Meus queridos irmãos, não tem máquina tão perfeita como o nosso corpo. Se você perceber, eu conversei outro dia com um oftalmologista, ele falou assim, cara, é incrível o olho, só o olho. É uma coisa incrível. Eu fico olhando as coisas criadas, e aí eu fico assim, André, meu pai, como é que pode tanta perfeição? Um mar revolto, um mar bravio, vai quebrar as ondas a mesma quantidade. Jesus fala semente, 30, 60, 90, nenhum fruto produz grão em quantidade ímpar. E o salmista fala no Salmo 19 que a natureza proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas como é lindo a gente perceber as coisas criadas, e especificamente o ser humano, sendo transformado ainda à imagem do Todo-Poderoso. A santidade tem a ver com isso, é de vivermos escondidos nele, somos tabernáculo do Senhor, e o Senhor vai tratando as especificidades que cada um de nós tem. Nós fomos criados de uma maneira assombrosa. Quando somos transformados de glória em glória, o Senhor te reveste, o Senhor te capacita, o Senhor te dá dons. A gente olha para a vida desses meninos, Benjamim, Cacá, o que é isso? Já os dons aparecendo, ministério de intercessão, tem pregadores, tem outros. Deus não chamou ninguém para ficar no banco paralisado ouvindo o sermão. Quando der, eu dou uma ajudinha lá. Ei, você não entendeu o que é ter uma vida escondida em Deus. O Senhor te chama para ombrear. O Senhor vai te formando, o Senhor vai te capacitando, e por intermédio desse tabernáculo que somos cada um de nós, nós vamos perceber então, desde o Antigo Testamento, as partes que tinha, o ato externo, o santo lugar e o santo dos santos. O que é isso? Uma prefiguração de um trabalho que seria feito em cada um de nós. Quando você pensa nisso, você vai vendo que no passado, outrora, o que vivíamos, éramos dominados, escravos do pecado. Mas num tempo presente fomos regenerados, empoderados pelo Espírito a vencer o pecado. Pecado sempre é opcional. E num tempo futuro, o véu rasgou. Você hoje já tem livre acesso. Mas imagina, Marquinho, o que é viver 24 horas junto com o Rei da Glória. O apóstolo Paulo fala que teve coisas inefáveis e indizíveis que foram tratadas com ele. Eu não sei o que foi revelado àquele homem, mas ele pegou um espinzinho na carne para baixar a bola dele, porque ele podia se vangloriar. O que será que foi revelado a João na ilha de Patmos? Irmãos, aí você vai ver a Bíblia assim, ruas de ouro, topázio, isso é o que é mais belo, mais caro, mais lindo aqui. Você vai pensar, pastor, lá no céu nós vamos pisar nisso. Não, irmãos, você não está entendendo. O que está reservado a cada um de nós são coisas que o olho não ouviu, como a Márcia falou, o ouvido não ouviu. É uma dimensão tal que nós não temos mais como viver uma vida pequena, sendo regenerados nele. Nós estamos vivendo uma vida mesquinha, uma vida num reducionismo cego, numa vida onde a gente olha para o lado, porta de emprego não abre, e a coisa não acontece, problema é dentro de casa, situação com a família, parece que a vida está dando um nó, enquanto que você que é templo do Espírito Santo, santificado, regenerado, você devia estar falando, Satanás, aqui você não vai ter vez não, isso aqui não vai acontecer aqui dentro da minha casa, você devia estar botando ordem lá dentro e falando, aqui não.
Agora, Deus, eu estou pedindo para a tua glória, Senhor. A nossa vida tem se transformado num caos, porque ela está completamente pequena, reduzida. Parece que a gente está não escondidos em Deus, mas escondidos de Deus. Como Adão fez quando pecou. Vem Deus aí, esconde. E a vida cristã não é para isso, sabe por quê? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar o quê? As grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa cruz. Nós aprendemos na EBD semana passada aqui, essa santificação ela é inicial, você é regenerado, é declarado justificado, mas ela também é progressiva. No tempo presente, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos que a cada dia sermos uma versão melhor. Eu queria te desafiar a fazer como eu citei aqui na EBD domingo passado. As montadoras de carro, todos os anos, têm uma versão nova. O que muda? O banco, estofamento. Agora tem um frisozinho cromado, essa versão 2025. Agora o farol não é muito redondo, não, é quadrado. Mas me parece, irmãos, que na vida cristã de alguns, passa ano e entra ano, parece que as pessoas estão sendo reestilizadas para o pior. Para o pior. A tua versão modelo 2024 está melhor que 2023? E a 2025, nós estamos entrando em março, irmão, dá tempo de fazer muita coisa boa. Mas como assim, pastor? Vou te ensinar. Deixa Deus trabalhar o teu temperamento. Deixa Deus trabalhar naquele pecadinho oculto. Deixa Deus trabalhar naquela área que sabe que não está bom não, irmãos. Você vai ficar polido, novinho. Santidade. E aí a gente não entende por que a vida se transforma num grande embrulho, porque a gente não está vivendo a vida que Deus tem para cada um de nós. Essa santificação ela precisa ser progressiva, deflagrada, de fé em fé, de glória em glória. A redenção do nosso corpo está próximo. Coisas que fazíamos não devemos fazer mais, desejos não devemos ter, práticas detestáveis, temos que largar isso, abandonar isso, sabe por quê? É andar em novidade de vida. E na novidade de vida não cabe mais aquela vidinha. Sabe aquela vidinha? Não dá mais. Alguns estão me olhando aqui falando assim, pastor, eu estou há anos precisando casar, mas não acho com quem. Eu estou há anos precisando que, sabe, essa coisa assim, eu não consigo. Aí Deus está falando assim, eu também estou há anos tentando te tirar desse pecado, eu também não estou conseguindo. Sabe o que acontece? Eu estou há anos tentando trabalhar nessa área da tua vida, não está tendo espaço. Eu estou há anos tentando falar com você que na tua versão agora não dá para ser mais assim, mas eu também não encontro espaço. Eu desisti, Priscila, lá em casa de ficar brigando com Márcia, Meline, Lucas, toda vez que bate, que eu vou orar e falar com Deus, Deus fala assim, estou usando eles para te mostrar o que tu faz comigo. Aí o bobo aqui, Osmar, fala assim, ó, não Deus, eu não faço não. Não é bem assim não. Aí Deus fala, tu faz. Tu está falando que o outro está fazendo assim contigo, olha aqui, tu faz a mesma coisa comigo. Deixa, Anderson, eu trabalhar em algumas áreas na tua vida, para que você cresça de fé em fé, de glória em glória, até sermos semelhantes ao Senhor da glória. Irmãos, família é uma coisa impressionante. Como família nos santifica. Porque dentro de casa tem hora que dá vontade de falar umas coisas, não dá, você fica... Engole. Foi. Às vezes filho faz umas coisas, irmão, dá vontade de morder.
Aí você tem que ser profeta nessa hora. E tem dia que filho está mal, tá ou não está? Tem dia que está aprontando umas coisas, você fala assim, Jeová. Tem dia que ele está até bonzinho. Mas tem dia, meu irmão, que parece que o negócio está... E você acha que com você é diferente? Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você não quer saber de Deus, tem dia que tu não quer orar, tem dia que tu não quer ler Bíblia, tem dia que é pirraça com Deus, tem dia que está, Deus, se eu falar com o pastor Anderson que eu quero ir lá cantar, não me dê oportunidade, eu vou sair da igreja, porque eu sou levita. Eu lembro uma vez que eu fui para Alagoas fazer um curso sobre numa sexta-feira que ia ter que estar lá numa segunda. Aí compraram passagem aérea, mas eu tinha que levar tanta coisa que eu fui de carro. E como bem abençoado que eu sou, William, quando eu cheguei na Bahia, e eu dormi lá em Vitória da Conquista, eu saí 4h pouca da manhã para pegar a estrada. Quando deu 6h da manhã, a embreagem do carro deu pau, no meio do nada. Você não está entendendo. Não tinha ninguém, não tinha celular que pegasse, não tinha nada. Aí eu falei assim, Senhor da glória, todas as coisas cooperam para o bem. Me faz um favor, Deus. Prova isso na minha vida hoje que eu estou precisando. Aí daqui a pouco passou um caminhoneiro e falou assim, tem um posto, fiquei lá no meio tem um posto ali à frente, cheguei lá no posto. O cara falou assim, rapaz, esse problema aí é sério. Irmãos, eu tive que voltar 32 quilômetros na primeira marcha, que foi que deu para botar andando, todo mundo buzinando atrás de mim. Eu nunca vi minha mãe tão conhecida na Bahia igual eu vi aquele dia. Eu fiquei impressionado com carinho. Botei o carro para consertar. Terminou 1h da tarde num critério de urgência. O cara falou, prontinho, maravilha, só o senhor ir. Eu fui engatar a marcha, Luiz. Entrava a primeira e a quinta, e as outras não entravam. Aí o miserável virou para mim e falou assim, a oficina já fechou, não posso fazer mais nada. Só segunda-feira. Aí eu saí da Bahia, eu fui até Alagoas com a primeira marcha e com a quinta marcha. E eu estou cantando assim dentro do carro, gere em mim santidade, gere em mim confiança, gere em mim. Mas quando eu estava à noite, já perdido, cansado, irmãos, doido para dormir, eis que estavam todos os caminhões parados na pista, tudo parado. Aí eu falei assim, Senhor, mais essa. Aí eu encostei num poço, os caminhoneiros comendo. Eu falei assim, o que houve? Ele, um acidente, 12 quilômetros aí na frente, não passa e não vem ninguém. Quando eu estou falando isso com ele, passa um carro da Polícia Rodoviária Federal na contramão. Eu olhei para o céu, falei, percebi o sinal, liguei o carro, botei a primeira marcha e fui embora atrás dele. E fui. Eu cheguei em cima do local do acidente. O policial rodoviário saltou e veio na minha direção. O discurso estava pronto, ia falar assim, tu não sabe que horas eu acordei, tu não sabe que eu passei hoje com a embreagem do meu carro, tu não sabe que eu tenho que fazer essa... Tu não sabe de nada, multa, reba, faz o que tu quiser, rapaz, eu quero é descansar. Ele falou assim, senhor, não pare não, porque não passa caminhão, mas carro pequeno vai passar, eu vou te ajudar. Aí o meu ouvido estava travado para ouvir aquilo. Eu falei assim, o quê? Ele, anda, rapaz, liga esse carro, vambora. Aí eu passei, eu me senti Moisés, o mar vermelho abrindo, eu passando sozinho, ninguém passava. Aí eu falei, Deus, esse negócio que coopera mesmo, o Senhor botou a mão, o Senhor agiu, o Senhor atuou. Cheguei no local, irmãos, sermão pronto, um terno alinhado. Vou para uma igreja aos domingos lá, que ninguém me conhecia, um casal me conhecia lá assim. E eu estou toda semana no banco, Nilson, chorando, falando assim, Deus, me dá uma oportunidade, deixa eu falar de Cristo. Ninguém nem me cumprimentava na igreja. Ninguém nem falava assim, a paz do Senhor, tu vem de onde, cidadão? Eu estou quieto, 1 mês. Eu, como sou bravo, eu não chorava nos cultos, fiquei ali me segurando.
Até um dia que o pastor veio falar isso comigo: rapaz, me falaram a teu respeito. Para concluir, irmãos, que a história é longa, depois de um ano, nós tínhamos feito congresso de famílias naquela igreja, 9 congregações fechavam, eu pregava todos os dias numa congregação dessa. Olha, o trabalho foi feito com excelência, a igreja toda, a gente num carinho, num vínculo, sabe por quê? O Senhor queria dizer assim: não é do teu jeito, eu vou te santificar, eu vou te preparar. Você pode estar achando que tem sermão na mão, que tem que te dar oportunidade, quem vai oportunizar sou eu, e no tempo que eu achar, é hora de eu te botar num banco e você descer. Agora vamos ver, está com disposição para trabalhar? Vai lá para a Ilha da Croa, bota o barco aí na balsa aí, vai para lá pregar o evangelho em Vila de Pescador. Está com disposição e vai para o sertão, vai para Viçosa. Vai fazer a obra, meu filho, vai. Eu queria concluir essa reflexão falando uma coisa para você. Essa ação, ela é incompleta até a volta de Cristo Jesus. A gente não gosta muito disso. A gente gosta das coisas completinha, lacrada, embalada, prontinha. Não, ela sempre será progressiva, de fé em fé, é um trabalho contínuo. Sabe por quê? Porque ninguém nasce pronto. Rousseau dizia assim: o homem é bom. Mas o salmista fala assim no Salmo 51, verso 5: em pecado me concebeu meus pais. O Salmo 116, verso 6 fala assim: na raiz de iniquidade é que eu fui formado. O que é isso? O homem é mau, é perverso. Aí John Locke vem dizendo assim: nós somos tábuas rasas, como que aquelas folhas em branco. Não, nós somos uma folha manchada mesmo. A gente já nasce cheio de mancha, irmão. Cheio de contaminação, cheio de problema. Você vê criança com dias de nascido, você já percebe temperamento. É ou não é verdade? Já uns desejos, umas coisas assim, você já percebe. Aí ficam vocês lembrando do filhinho de vocês, né? Assim, é mesmo, ele tinha umas coisas assim, Confia na palavra de Deus. Ninguém está pronto. Ninguém está formado. Deus não apenas nos destinou para sermos mais do que vencedores. O grande propósito divino é nos formar à imagem e semelhança daquele que nos criou. Romanos 8, 29 fala isso. Aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem homens. Cadê vocês, aqueles homens lá da... Vamos lá. Pois, vão lá homens, os homens aí, bem forte. Pois, vamos orar aqui, irmão, para ver se Deus manda homem para essa igreja. Alô, misericórdia. Os homens. Pois aqueles que de antemão os conheceu também para serem, a fim de que ele seja entre... Nós estamos caminhando para uma perfeita varonilidade. É isso, à medida que vamos contemplando a cada momento o crescimento até chegarmos à estatura de varão perfeito. Mas, meu irmão, você não está pronto, essa pessoa que está do teu lado não está pronta. Eu digo sempre assim, né? É igual ao meu casamento. Eu, quando casei com a Márcia, a condição dela era de casada. Casou comigo. Mas a Márcia, há 29 anos atrás, era uma Márcia. Hoje, é outra Márcia. E está igual vinho, irmão, sempre cada vez melhor. Ela está com vontade de pegar o microfone e falar assim: pena que eu não posso falar a mesma coisa. A nossa condição em Cristo, quando estamos aliançados com Ele, é de um vínculo, é de um anelo, é de um casamento.
Mas o Senhor não aliançou contigo para você ficar igual desde o dia que a aliança foi feita, ao contrário. É preciso ser melhor, é preciso ser moldado. E é isso que o texto está falando. Esse verbo eu acho muito interessante, esse metaforme, que está usado aqui no grego, quer dizer no tempo presente, indicando uma natureza contínua e progressiva. Não pode parar, tem que melhorar, não pode parar, tem que melhorar. É uma insatisfação crônica. Eu estou muito distante do Senhor da glória. Eu preciso ser santificado. Eu tenho que melhorar. Eu não posso parar. O meu alvo é Cristo. Deixar Ele trabalhar em mim. Deixar que coisas fiquem para trás. E talvez seja esse o grande problema. A gente não quer largar algumas coisas. Sabe por quê? Para desenvolver isso. A gente não quer ter trabalho. A gente gosta de coisa pronta, irmão. Como a gente gosta de coisa pronta, prontinho, na mão. Só falta dar na boca assim. Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã vai exigir de nós esforço, renúncia, trabalho, paciência, investimento. Eu olhava para os meus filhos quando fazia coisa errada, dava vontade de falar assim, Eu falava, que bênção. Eu vou te olhar não como você está, mas como o Senhor está te vendo. Você vai ser uma bênção. Aí, pastor. Não está tão distante, mas vai ser pastor. Está muito distante, mas vai ser pastor. Vai entrando a glória do Senhor. Vai entrando de fé em fé. A transformação vai ocorrendo. E não tem essa, irmãos, de querer dar ajudinha, sabe? Nós somos hoje aquela geração que quer tudo pronto. Esses dias eu estava discutindo isso na rádio. A questão da superproteção das pessoas que querem botar tudo. Não quer que filho sofra. Então tu não quer que filho cresça. Porque Jesus, que era filho, aprendeu por aquilo que padeceu. Deixa filho sofrer, meu irmão. Pastor, o senhor é masoquista, então Deus o é. Deus o é. Filho vai ter que passar por decepção. Filho vai ter que passar por traição. Filho vai ter que aprender a lidar com não. Sabe por quê? Ele está sendo formado, preparado. É isso que gera crescimento. E tem pais que não querem. Meu filhinho do coração. Às vezes eu vejo umas crianças que eu falo, Jesus, se fosse meu, Jeová. Já dá vontade de fazer igual o meu. O meu pegava por aqui, apertava, está precisando de ajuda, já vinha envergado assim. Não, papai, acho que ele entendeu. Meus irmãos, ninguém quer sofrer, a gente só aprende assim. Bota isso na tua cabeça. Ninguém quer sofrer. Se eu perguntar aqui, alguém quer sofrer? Se eu perguntar assim, você já fez aquela oração hoje invocando as promessas de Deus? No mundo tereis aflições. Deus, me manda aflição hoje. É uma promessa do Senhor. Aí já acorda falando assim, as misericórdias se renovam a cada manhã. Renova hoje, Pai. Mas devia falar, logo emendar, falar assim, e aquele pacote de aflição, manda também, Deus. Manda, sabe por quê? Eu sei que o Senhor vai me sustentar. Eu sei que o Senhor vai me gerar uma pessoa melhor. Eu sei que o Senhor será um socorro bem presente na angústia. Eu sei que o Senhor só me prova o que eu posso suportar. E eu sei que eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Então eu não vou temer tribulação, angústia, perseguição. Eu não vou temer nada disso. Sabe por quê? Eu sei em que tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Está faltando uma igreja avivada pelo poder do Espírito Santo que fala, Senhor, que venha sobre nós o que o Senhor tem planejado, mas amadureça-nos, Deus, santifica-nos, ó Pai, nos torna melhores. Está faltando a igreja falar, vai Pai, de fé em fé, de glória em glória. Assim é a vida com Deus. Porque isso vai resultar nesse socorro espiritual. O Senhor vai se manifestar. Eu queria agora te convidar, você reclinar a tua cabeça, é você falar com Deus.
O plano do Senhor é substituir tudo na tua vida que precisa ser mudado. É uma transformação. É como a borboleta. Mas quando entra no casulo é uma lagarta. E aí alguns estudos demonstraram pessoas que iam cortar o casulo para facilitar a borboleta sair. E quando ela saía, ela logo morria, porque ela não tinha estrutura para suportar a vida de borboleta. O casulo que Deus te colocou, não pare de fazer força não. É de fé em fé, é de glória em glória. Não se acomode não. Fala assim: Senhor, eu quero, eu preciso, eu dependo disso. É preciso hoje você parar, refletir e falar: Pai, o que importa é que a imagem de Cristo seja gerada em mim pelo Espírito. Trabalha na minha vida, me ajuda a andar em novidade de vida, gera crescimento, gera amadurecimento. Eu não posso, Deus, viver como eu estou vivendo. O Senhor trabalhou comigo lá no passado, me resgatou. O Senhor me selou com o seu Espírito Santo para no tempo presente eu crescer. Eu preciso crescer, eu preciso ser melhor, para que no tempo futuro eu chegue à perfeita varolinidade, a estatura completa de Cristo. Deixa eu perguntar a você: quantos estão conosco aqui que ainda não tomaram a decisão de entregar sua vida nas mãos de Cristo Jesus, dizendo: eu reconheço como Senhor e como Salvador, eu preciso, pastor, eu tenho que tomar essa decisão. Eu nunca entreguei a minha vida ao senhorio de Cristo Jesus. Eu quero fazer isso, eu quero que o Espírito Santo cele o meu coração. Eu quero que Ele me capacite, me empodere a vencer o pecado. Eu quero pedir perdão por coisas que eu errei, mas quero que venha esse processo na minha vida, porque eu quero que não só a minha vida, mas tudo ao meu redor seja transformado, porque aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade, a transformação. Você está disposto a tomar essa decisão? Basta um sinal seu, alguém na galeria dizendo assim: pastor, eu estou tomando essa decisão. Estou te vendo lá atrás de você, jovem. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Há mais alguém na galeria dizendo: eu tomo essa decisão hoje? Há mais alguém? Estou vendo aqui também, jovem, você à minha esquerda, lá em cima. Deus abençoe sua vida. Estou vendo o senhor também lá atrás na galeria. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém dizendo: eu estou tomando essa decisão, eu quero, pastor. Eu quero deixar Deus me transformar. Eu quero Ele como Senhor e Salvador. À minha direita aqui, alguém tomando essa decisão. Aonde você está? Basta um sinal. Quero orar com você, por você. É preciso hoje decidir. Você quer tomar essa decisão? Alguém à minha direita? Alguém à minha esquerda aqui dizendo: eu me rendo, eu quero. Onde você está? Basta um sinal, dizendo: eu quero, pastor, eu preciso. Se houver alguém no chat conosco falando: eu quero confessar a Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos adorar. E no momento que estamos adorando, eu quero que você continue orando. Há uma batalha espiritual. Fala: Senhor, eu quero ser inconformado. Enquanto estamos adorando, fala: Senhor, se eu perguntasse às pessoas ao meu redor se eu tenho melhorado ou piorado, qual seria a resposta? Eu estou sendo santificado. Há coisas na minha vida que eu não entendo, que eu venho lutando, clamando. Mas há coisas na minha vida, Senhor, que o Senhor está lutando para transformar de fé, em glória, e eu não tenho permitido. Mas nessa noite eu quero me render e dizendo: Senhor, eu não tenho medo de ter que passar pelo que for. Se o Senhor estiver comigo, ainda que seja o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Senhor, eu não tenho medo. Eu quero abrir mão, quero renunciar. Eu só não quero ficar do jeito que eu estou. Eu quero santidade. Gere isso na minha vida, Pai, me capacita. Novidade de vida, eu preciso disso, Pai. Eu quero, como por espelho, contemplar e ver o milagre que o Senhor está operando na minha vida.
Deixa eu perguntar, quantos já confessaram a Cristo Jesus e nessa noite estão dizendo assim: pastor, eu estou me rendendo a Ele, eu quero que Deus trabalhe em áreas da minha vida, eu não temo o que vai vir, a certeza que eu tenho é que a santidade vai ser gerada. Faz um sinal assim com a tua mão, quero orar também por você. Glória a Deus. Tem muita gente, glória a Deus, louvado, olha aí, louvado seja o nome do Senhor.